principalmente porque, eu não falei, mas nessa fase eu já estava casado com a Mayara. Era a pergunta que eu ia fazer, Mayara, Deus abençoe. Era a pergunta que eu ia fazer. Quando, nesse período aí, que você conhece a Mayara, namora e casa? Gente, é tanta história que eu estou tentando correr o máximo possível para não cansar vocês. Mas... Nada, a gente está aqui para te ouvir, né? Eu conheci a Mayara em 2014. Eu pregava sempre numa vigília que tinha, uma mini vigília, que tinha na casa de uma jovem lá da sede do Ministério Ibis, chamada Juliana, Gilmar, aliás, um abraço para o Gilmar e toda a sua família. E ela fazia uma vigília lá, se eu não me engano, de 10h30, 11 horas, até 1h da manhã, mais ou menos. Iam muitos jovens para lá. E aí alguém me descobriu e me indicou para pregar nessa vigília. Então eu pregava lá, vira e mexe, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Isso iniciou-se em 2013. Em 2014, a Mayara começou a ir nessa vigília. E eu a conheci lá. Mas nesse local, lá na vigília, a gente nem conversava, né? A gente nem se olhava, na verdade. Um dia, Deus me usou para falar algo com ela, muito, muito secreto, sabe? O Espírito Santo me revelou algo sobre a vida dela, bem específico, né? E foi uma fase muito boa. Naquela fase eu me lembro em que Deus tomava os jovens, batizava no Espírito Santo, curava os enfermos, naquela vigíliazinha lá dentro da sala da casa daquela família. Era gostoso de era gostoso de Valdir também. Sim. E aí, nessa fase era maravilhoso. E Deus me usou para falar com ela algo muito específico. Ela se derramou no chão a chorar. E Deus também fez uma promessa para ela, naquela mesma noite. Então Deus revelou algo sobre a história dela e fez uma promessa para o futuro. Porque, aqui eu vou entrar num assunto meio delicado. Porque o que define um ministério profético? O ministério profético não fala só do passado. Porque qualquer adivinhador pode adivinhar o passado. Certo? Lembra quando Paulo estava passando por um lugar e tinha uma mulher com espírito de adivinhação? Ela poderia falar tudo acerca do passado e tentar prever algumas coisas sobre o futuro, não acertadamente, porque o diabo não conhece o futuro, mas conhece o nosso passado. Sim. Então, qualquer profeta, entre aspas, que tem um espírito de adivinhação, que não é o espírito de Deus, pode revelar o passado. Mas somente Deus pode revelar futuro e garanti-lo. Até mesmo no presente, né? Porque até mesmo no presente. Está conversando, falando o que está acontecendo na sua vida e já está ouvindo. Então, essa era uma coisa que eu sempre pedia para Deus. Eu falava, Senhor, se o Senhor for me usar nesse ministério profético, eu te peço, transforma o meu ministério em algo que não seja comum, que não seja visto como um adivinhão, sabe? Mas que seja visto como um profético de verdade. E nessa fase em que eu conheci a Mayara, foi a fase em que meu ministério estava sendo transformado. E exatamente com a Mayara, Deus deu uma revelação dessa, sobre o passado, sobre o presente, e fez uma promessa acerca do futuro, em que algumas delas ela está vivendo agora comigo, para a glória de Deus. Ainda tem mais uma para se cumprir, em que eu serei muito beneficiado, glória a Deus. Não foi aquela profecia, eis que te digo que o Senhor me dá a sua mão. Não foi essa. Não foi essa. Só para o povo entender. Tem gente que é só Deus. Tem missionário aí que é na casa dos empresários. Deus me revelou que o seu filho vai casar com a minha filha. Sei. Tem profeta que só milita em causa própria. Né? Mas não. Eu sempre tive muito temor a Deus. E eu também aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito temente, passou isso pra gente. Então eu sempre tive muito temor. Eu tenho temor a Deus até de brincar com línguas estranhas, brincar com os mistérios de Deus na igreja. Quando eu vejo uma irmã se movendo no mistério de uma forma que eu não entendo, eu guardo para mim. Eu guardo para mim porque eu não entendo, então eu prefiro deixar quieto. Porque se for o Espírito Santo, eu posso estar falando mal de algo que Deus está fazendo, sabe? E o ministério profético também, ele tem vários âmbitos. Sim. Então, às vezes, você em silêncio, do que você está vendo ali, exatamente. Que Deus te mostra no céu, nem tudo a gente tem que falar também. Nem tudo a gente fala. Deus mostra para a gente saber, muitas vezes não para a gente falar. E a coisa principal para o ministério profético, e eu também aprendi isso com meu pai, aqui eu estou falando mais sobre meu pai do que sobre mim, né?
porque foi exatamente pelo testemunho dele que eu me formei. E aprendi isso com meu pai também, que a coisa mais importante no ministério profético é algo chamado discernimento. Sim. E é discernimento de espíritos, no plural, não no singular. Então a gente discerne o Espírito de Deus, o que é Deus, o Espírito do homem, o que é carne, e o Espírito de Satanás, o que são ações demoníacas dentro da igreja, no ambiente profético. Mas enfim, conheci a Maiara em 2014, nessa vigília, e aí depois desse período eu trabalhava com jovens, e na igreja do meu pai eu fazia alguns eventos de jovens, e foi onde teve em Vila Velha o primeiro Aviva Jovem, foi na nossa igreja. E foi Aviva Jovem não por causa da palavra de avivamento, não, é porque o nome da igreja é Aviva Brasil. Sim. E a gente colocou lá, primeiro Aviva Jovem, em 2014. Aí a Maiara foi até lá com algumas amigas, ela reunia lá no pastor Samuel em Santa Mônica, Ministério Livres também, sim, pastor Samuel Aguiar. E foram com um grupo de jovens até a nossa igreja, e foi nessa. Durante quase um ano, ela visitava a nossa igreja, ia na vigília, e a gente não conversava sobre nada. Até que chegou um dia que a nossa igreja teve que fechar, porque a dona do espaço pediu a loja. Falou, vocês vão ter que sair e tal, não deu nem tempo para a gente. E a gente saiu. Meu pai sempre foi muito pacífico, né? Preferiu deixar para lá e tal, saímos do lugar e a igreja foi para dentro de casa. Para dentro da casa do meu pai. E nós voltamos a ser igreja primitiva. Não tinha templo, não tinha salão, não tinha cerimonial, era só a gente dentro de casa. E aí o pastor, meu pai, reuniu a gente e falou, olha, a gente vai ter que fechar até encontrar outro lugar. Se vocês quiserem ir para outra igreja, vocês estão abençoados, podem ir. Eu não sei quando a gente vai conseguir outra loja. E de fato não conseguimos tão rápido, né? Mas ficamos reunidos em casa. Ninguém quis sair, ninguém quis ir para outro lugar, ficou todo mundo reunido. A gente tocava o nosso violãozinho, cantava os nossos hinos da harpa, pregava como se a igreja estivesse cheia. Eu lembro que ele me dava oportunidade para pregar, parecia que tinha 1000 pessoas assistindo. A gente pregava com tanto ímpeto dentro da sala. A sala era pequena, era 4x3, e a gente enchia de cadeira, colocava a cadeira na varanda e pregava ali mesmo, cantava como se fosse para uma multidão, na verdade como se fosse para Deus, né? A gente fazia sempre o bom e o melhor. E naquela fase Deus estava tratando muito com a gente acerca de ministério, para entender de onde a gente saiu. Porque as promessas de Deus sempre foram grandiosas para nós, principalmente para mim, para o meu pai, para a minha família. E Deus fez a gente entender que aquele era o lugar de onde a gente nunca deveria sair, dentro da nossa casa. Que, independente do que Deus fizesse depois daquilo, aquilo era mais importante do que tudo. Então a gente aprendeu a cultuar dentro de casa. E isso está vivo até hoje dentro da minha casa. A gente aprendeu a cultuar dentro de casa. Durante muitos anos eu fiz uma live chamada Profetizando Vida. Sim. E nós até iremos voltar, né? É uma novidade, mas nós iremos voltar. Só que... Não tem data já? Ainda não. A gente está acertando a aparelhagem e tal. Mas essa live aconteceu não porque a gente quis iniciar fazendo live, não, mas a gente já fazia o culto doméstico em casa. Então nós só decidimos transmitir o culto que a gente já fazia. E a gente aprendeu tudo isso lá naquele momento. E foi aí, nesse período em que o culto foi em casa, que eu comecei a conversar com a Maiara. Comecei a conversar com ela, conhecê-la. É porque ele está mais próximo. Exatamente. Ela começou a me conhecer, conheceu a minha família. Quando a gente se conheceu, eu que já passei pelo mundo, né, já tive experiências lá fora, e estava tentando me santificar para Cristo, já fui direto com ela. Falei, eu quero saber da tua história, e depois que você me falar da sua história, eu vou te falar sobre a minha. E a gente decide se daqui para frente a gente continua conversando ou não. E ela foi muito transparente, contou toda a história dela, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, os traumas que ela tinha, né, que são importantes saber antes de entrar no relacionamento. A Maiara, assim, é um achado do céu. É um achado. A Maiara é uma pessoa excelente, eu tenho sabe, respeito. Cara, a gente é como família, né, pessoal? Então a gente... Mas Maiara é do céu, né, cara? Maiara é uma pessoa, uma mulher de classe, sábia, amiga. E assim, eu tenho orgulho de ter ela como amigo. Imagine você como esposa. Quando ela decidiu me falar sobre a história dela de forma transparente, eu percebi que tinha verdade nela. Isso para mim importou mais do que tudo.
Uma outra coisa que me chamou a atenção também, fica a dica aí para quem está nos assistindo, é que nessa época ela estudava à noite, fazia um curso técnico, e ela morava na casa da avó dela. Todas as vezes que ela ia chegar um pouco mais tarde, ela mandava mensagem para a avó. Ela sempre dava satisfação de onde ela estava, quanto tempo ela ia demorar, que horário ela ia chegar. Ela perguntava se podia sair ou não. Ela ajudava financeiramente a avó em casa, porque ela trabalhava. E eu vi todo aquele respeito pela avó dela, pela responsável dela, e a conduta dela. E quando ela falava da mãe também, o mesmo respeito, o mesmo temor a Deus e a família. Ela sempre prezou pela família, apesar de ter sofrido seus traumas. Quando eu percebi aquilo nela, ali eu tive certeza. Falei, essa mulher é para casar. E aí foi quando a gente conversou sobre o namoro, ela aceitou, a gente começou a namorar. 6 meses depois, a gente noivou. E 6 meses depois do noivado, a gente casou. Foi 1 ano de relacionamento. E hoje estamos há mais de 7 anos casados, para a glória de Deus. Que bênção. E hoje, né, papai e mamãe. E hoje, presente aí, a minha filha mais linda do mundo, Lia, está lá em casa. Coisa mais linda. O Senhor está abrindo as portas sobre a sua vida neste momento. Eu sou o pastor Magno Santos, apresentador do podcast Efatá. Estou passando aqui só para te pedir, entre no nosso canal, siga a gente, curta os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.